a gente quer contar a nossa experiência como evangelização espírita online na quarentena. Então, a Simone, que está aqui comigo, ela é mãe de um evangelizando. Então, só para saber que desde que começou a quarentena, a gente não sabia exatamente como tudo isso seria. Então, nós começamos a fazer um pequeno momentinho onde a gente se conecta por um aplicativo, que é o Zoom, e cantamos uma musiquinha, conversamos um pouquinho, e com tudo isso, desde que começou, a gente sentiu que temos frutos positivos. Então, eu quero ouvir da Simone. Simone, conta assim, com seus olhos de mãe, é, como é que, como é que você sentiu isso dessa evangelização espírita para você? Então, eu sempre digo, desde o início, né, desde que começamos a evangelização para bebês, e foi um projeto que começou aqui em Cascavel, quando a gente acabou de se mudar para Cascavel, que a gente morava em Niterói. Desde o início eu digo que a evangelização para bebês é mais para os pais do que para os bebês. É assim, uma evangelização para a família toda. E agora, nesse período, está sendo muito importante encontrar, ver vocês todos, ver os nossos amigos, porque isso estabelece um vínculo assim de amor mesmo, de afeto, de equilíbrio na nossa casa. Esses encontros têm sido muito importantes para a gente. Porque por mais que as crianças corram para lá e para cá, porque no caso o Lucas já tem 4 anos, não é uma criança que fica parado o tempo todo, mas os ensinamentos, com certeza eles absorvem, porque depois que termina a evangelização, ele sempre tem alguma coisa para contar, para perguntar, ou no cotidiano, ele aprende alguma lição, ele vem comentar com a gente, sabe? Então, assim, tem sido momentos maravilhosos, assim, para nossa família. Agora, tem aqueles momentos que a criança fica rebelde, né? Que não quer participar. Como é que é isso? Fica, então, a gente como espírita, a gente sabe que tem, além da criança mesmo não ficar ali muito tempo presa por ser online e tudo, a gente sabe que tem algumas influências, pode ter algumas influências, né, querendo atrapalhar para que esse momento não aconteça. Mas eu digo assim que a gente tem que ter persistência, sabe? Ah, tá correndo para lá e para cá, tá brincando, não tá prestando atenção, tá fazendo de tudo para você não focar, não prestar atenção. Mas daí você dá uma respirada, não dá muita atenção nesse momento, porque querem que você desvie o foco mesmo. E acaba que as coisas vão se ajeitando, sabe? Deixa a criança brincar, não tem problema. Mas Deixa ela assim, ali. mesmo que ela esteja correndo e brincando, você acha que tem aprendizado? Total, Essa é a dúvida. aprende. Aprende sim. Aprende porque a maioria das vezes o Lucas nunca tá ali sentadinho com a gente, calminho, né? Participando, né? Com a gente ali, quietinho, mas ele aprende, ele absorve tudo. Ele absorve todo o conhecimento que depois que acaba a evangelização, assim, coisas durante a rotina, assim, algumas coisas que acontecem, né? Ele sempre fala, ele comenta, ele tira as lições, ele aprende direitinho, porque ele comenta com a gente, Jesus não é legal isso, né? Jesus não gosta de fazer esse tipo de coisa, né? Que a gente não pode maltratar os animais. Quando chove, Jesus fica muito feliz, porque vai molhar as plantas ficam felizes, enchem os rios. Então, ele tira muito proveito. Parece que não, mas eles tiram muito proveito. Então, a sua fala faz pensar assim que às vezes as mães, quando veem que a criança, porque a gente está entendendo que criança não aprende igual adulto, paradinho, olhandinho, ainda mais no online, né? E elas aprendem diferente, não é? Então, para as mães não ficarem preocupadas se não ficou paradinho, sentadinho, não é? Sim, não tem problema nenhum, até porque pela própria vibração ali do ambiente, né? Isso é muito bom, é um momento que a gente tem de encontro, né? De comunhão com os amigos e com a espiritualidade. Então, essa vibração, essa energia que fica ali no ambiente, ela é transformadora. É para eles, é para a gente. Então, assim, não se preocupem. Eles estão aprendendo e mais do que isso, a gente está se fortalecendo. Eu digo que aqui em casa é claro, né, que a gente tem uma certa preocupação às vezes, é normal, uma angústia por não saber por quanto tempo que a gente vai ficar assim, sabe que é uma situação difícil, que a gente nunca passou por isso,
mas estamos muito fortalecidos aqui nesse sentido de autoconhecimento, de saber o que é que a gente quer para a nossa vida, o que é importante. A harmonia da casa mudou muito, está muito boa. E eu digo que a evangelização é muito responsável por isso. E olha só, então alguém aqui comentou que está fazendo evangelização em Campina Grande, está fazendo live para as crianças. Escuta, eu não sei o seu nome, mas a gente podia te chamar um dia para a live para a gente falar aqui. E essa nossa iniciativa de fazer essa live é que foi tão gostoso fazer, tem sido tão bom fazer esse projeto de evangelização online. E eu acho que esse é um momento para a gente se reinventar. A gente iria. E vou te chamar outro dia, tá? Depois a gente conversa. Olha que legal. E eu acho que a gente está tendo uma oportunidade para repensar que as coisas não precisam ser exatamente do jeito que a gente acha que devia ser. Tipo, fazer evangelização presencial. Claro que presencial é legal, tem abraço, tem beijo, tem coisa, tem material. Mas nesse momento a gente está aprendendo a fazer as coisas diferentes, né? E eu queria que você falasse, Simone, por exemplo, tem muita mãe que começa na evangelização, ou começa a fazer evangelho no lar, ou começa, entra nas coisas no online e depois desiste porque as crianças choram, ou sei lá, fazem alguma coisa, ou tem alguma rebeldia. Mas eu queria que você contasse, assim, bem na prática, o que, que você viu, que você está vendo, assim, que valeu a pena persistir de comportamento ruim que aconteceu no começo, principalmente. Não, eu vejo assim que a gente foi crescendo mesmo, assim, gradativamente, porque eu digo que quando a gente começou, lá atrás mesmo, a evangelização presencial, o Lucas sempre estava com sono, queria dormir, ou então quando chegava na casa espírita começava a chorar, então a gente sempre notou que tinha um pouco de influência, sabe? E aí, assim, a gente dobra a prece, a Trabalha gente pede, a gente pede para o anjo guardião estar tomando conta e tá ali, né, protegendo. E não desistir, porque às vezes não é fácil. Eu, várias vezes, eu já fiquei muito nervosa, assim, sabe? De estar ali, de não obedecer, porque parece que se transforma, assim, na hora, sabe? Já acontece muito isso, da criança mudar muito o comportamento, mas a gente sabe que para tudo tem uma explicação, né? Então, assim, o meu conselho de mãe, assim, que deu muito certo, é pedir muito mais, assim, sabe? A proteção mesmo, pedir para Deus, para proteger, para o anjo guardião e não desistir. É como a educação em casa num todo. As crianças têm as fases que elas querem mais atenção, que elas estão se descobrindo, que elas às vezes têm um comportamento mais rebelde e tudo mais, mas faz parte do desenvolvimento do ser humano. A criança está se descobrindo como um ser ali e ela está ali logo no início ela está num ambiente diferente, com amigos diferentes, elas vão querer chamar a atenção, né? Elas querem sentir parte daquele grupo. Então, tudo isso acontecer é super normal, mas são fases e que passam, e que vai passando, e você vai vendo como que faz diferença na vida da criança, porque essa educação moral é muito importante. A gente fica só apegado na parte, né, da pedagogia, da educação, mas a educação moral, como é que fica? Então, isso é muito importante, né, para o desenvolvimento do ser humano. E assim, as pessoas, quando elas ouvem sobre evangelização de crianças tão pequenininhas, elas questionam sobre a validade dos pais estarem presentes no momento infantil. Porque o raciocínio é de que será que não seria melhor que esses pais estivessem em outro lugar, ou assistindo uma palestra, ou num grupo só de pais, e você sempre defende que, olha, essa evangelização para bebês ou para crianças tem sido muito boa para os pais. Por que, que você acha que isso tem sido tão legal para vocês como pai e mãe? Do que Então, estar numa palestra, sim. eu acho que é muito bom, primeiro, quem tem filho pequeno nem sempre às vezes tem com quem deixar essa criança, sabe? Se o Lucas estivesse numa outra
se não tivesse uma evangelização com bebês que desse essa oportunidade para a gente estar junto, a gente não ia estar participando na casa espírita, porque nós não temos família aqui, né? Ou mesmo quem tem, às vezes não consegue estar todo mundo junto, às vezes nem é da mesma doutrina e tudo mais. E eu digo que é muito importante porque além dessa da parte espiritual, de você não deixar de lado, de você estar tendo contato, você tem contato com outras mães que estão passando pelo mesmo momento que você está passando, pelas mesmas dores e delícias, pelas dúvidas da maternidade, sabe? Então, é todo um conjunto. É todo um conjunto. Então, por isso que faz muita diferença. E eu digo que a gente sai muito evangelizado. Então, assim, a evangelização de bebês, assim, foi um grande presente, assim, que a gente recebeu. Logo que a gente chegou aqui em Cascavel, sem ter amigos, sem conhecer praticamente ninguém na cidade. A gente chegou na casa espírita, foi totalmente acolhido. E, então, assim, eu indico, recomendo e acho, assim, que esse projeto, ele tem que se espalhar por outras cidades, por outros estados, porque é uma experiência muito positiva. E assim, se a mãe está em outro lugar, está longe, ou a família está em outro lugar, o dia que passar essa quarentena, é, é positivo continuar fazendo esses encontros virtuais ou sempre o presencial é mais valioso em todos os sentidos? Eu acho que tudo é válido, sabe? Porque a gente tem um encontro quando é presencial uma vez na semana, né? E, então, assim, eu acho que equilibrou muito a casa, sabe? Com esses encontros online. Está evangelizando o lar também. Acaba que vira um evangelho no lar. E acaba, todo mundo acaba ficando bem, né? Sim, o presencial é super importante, tem que continuar, mas a gente tem que estar pensando no online, de repente também, pelo menos mais um encontrinho, alguma atividade. A gente pode tá pensando nisso lá no futuro, quando as coisas se ajeitarem, porque é muito bom. É claro que o presencial tem a presença física ali, o abraço, os objetos que se levam, o material todo ali que se leva, que é tudo muito lúdico. Eu sempre digo que a tua evangelização e da Elis ela é muito lúdica. Então, assim, a criança entende. É falar da língua das crianças. Então, as crianças entendem perfeitamente. Isso é muito importante. Mas, enquanto a gente ainda não sabe por quanto tempo ficaremos assim, e mesmo depois que voltar, eu acho que alguns encontros online até é bacana, a gente pode estar pensando isso a nível de Brasil mesmo, de convidar outras pessoas de outros lugares, não só dali da tua cidade, de repente, começar a fazer uns encontros online com outros evangelizadores, com outros evangelizandos, eu acho que seria um projeto bacana para a gente pensar. É verdade. E, enfim, para a gente encerrar, eu quero que você conte para quem está assistindo, para quem vai assistir isso depois, conta sobre o seu olhar, como é que é a nossa sequência, tá? Eu sei que sou eu que ministro essas evangelizações, mas quero ouvir de você. Ó, primeiro a gente faz assim, depois assim, depois assim. Conta como é a sequência, o que você sente de cada momento. Então, a sequência é muito interessante, porque tem música, né? Então, assim, música evangeliza muito, música toca o coração mesmo, eu digo. Então, ali a gente chega e aí, agora na online, a gente está fazendo o nosso jornal diário, né? Isso também é muito bacana, porque cada um conta como é que foi seu dia, uma forma de você também estar desabafando, trocando experiência. E isso é muito legal, porque principalmente nesse momento, não é todo mundo que às vezes tá com tempo de ou ter um amigo, ter uma escuta ali, e isso deixa você muito bem. Aí depois, né, toca uma música legal, assim. Então a música já acalma ali, vai prepara o ambiente. Aí depois da música vem uma prece e aí as histórias são fantásticas, porque as histórias são para criança, mas para adulto também, porque a gente sempre tira uma lição das histórias. Então, assim, essa sequência é maravilhosa. Tanto no online quanto no presencial, assim, é ótima essa sequência. E depois a gente encerra com a prece, né? E Isso. só para explicar, esse nosso jornal falado, o nosso jornal diário, é um momentinho da gente fazer um cheiro de gente, né? Só para não chegar assim.
eu não sei o que está acontecendo na sua vida, porque no presencial a gente tem 2 minutinhos para ver a carinha da pessoa. Ai, meu dia foi difícil. O jornal falado é 1 minutinho, 2 minutinhos para a pessoa contar. E isso nos conecta. E às vezes esse jornal falado vira uma terapia, vira um momento terapêutico, vira um encontro fraterno, onde a gente consegue conversar um pouquinho E, com e, certeza. e uma ajudar a outra, uns ajudarem os outros, né? E até porque tem pessoas de diferentes experiências com filhos de diferentes idades, então, assim, quem tá com um bebezinho menor e às vezes tá ali meio desanimado, meio cansado, preocupado, daí o pai que já tá com o filho um pouquinho maior já fala assim, tenha calma, é assim mesmo, aí cada fase é uma fase que tem que ser vivida, e vamos ter paciência que as coisas se ajeitam. E sempre assim, quem tem um filho um pouco mais velho vai ensinando quem tem um filho mais novo e fazemos uma grande família ali e uma grande rede de apoio. Isso é muito É, importante. exatamente. E seria a história seria mais ou menos uma coisa assim. Se a gente conta uma história de adulto, a criança não absorve. Mas se a gente conta uma história de criança, a gente tem um pouquinho de debate de criança e um pouquinho de debate de adulto. E eu penso que as crianças escutam a conversa dos adultos. Eles escutam e entendem. Acho que não entende É. do jeito que a gente está falando. E a outra coisa que eu penso, a gente também evangeliza o ambiente, os desencarnados que estejam aqui também. E aí todo mundo acaba aprendendo um pouquinho, né? Sim, sim, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu digo assim que mudou a nossa vida e dentro da quarentena está sendo responsável por manter o equilíbrio nosso, o equilíbrio da casa, o equilíbrio mental. É tão bom falar com um amigo, é tão bom ver um amigo, porque a gente tem que ter um distanciamento físico, não É, social. A gente pode estar vendo, a gente pode estar conversando com quem a gente ama, é isso. mesmo de longe, Distanciamento né? físico e não social, verdade. Pessoal, a gente vai encerrando aqui. Quem está assistindo, quiser colocar uma pergunta, a gente vai deixar salva essa live. E a gente queria compartilhar nossa experiência de evangelização espírita, porque ela tem sido tão positiva e a gente tem compreendido que isso, as vibrações da casa ficam diferentes, realmente. E a gente tem compreendido que caridade na doutrina espírita também é a gente divulgar o que a gente faz, porque as experiências boas, que certamente são intuídas, não podem ficar só para a gente. Então a gente tomou essa iniciativa de dividir. Simone é nossa mãe de evangelizando e evangelizanda também, e nós fazemos isso diariamente, todos os dias. Tá bom? Simone, muito obrigada, tá? Obrigada pela Obrigada a você pelo contribuição. convite, É, oportunidade, pelo carinho de sempre. Obrigada a quem acompanhou a gente também. é isso Tenha um aí. dia maravilhoso. Isso aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau.